Gente, assim, olha só! Não foi combinado. Eu tô de vermelho, Fernanda tá de vermelho. Gente, olha só, o meu som tá bom? Porque a pessoa tá metida besta aqui, ó. Luz Clap, Claire, uma pessoa tá metida besta. Eu botei esse microfone, né, pra testar. Fernanda, o seu tá aqui, ó. Faz favor de vir pegar aqui a terra pra Mentira pegar, que ó. você comprou pra mim. Aí eu falei assim, a gente vai trabalhar, comprei o tubo, minha filha, pra gente trabalhar junto. Isso Aí a pessoa fez um storyzinho, não saía som. Eu falei, claro, inteligente, você precisa ligar aqui, ó, o som daqui. Ah, que delícia! Carlinhos, que saudade, quanto tempo! Obrigada por me prestigiar. Vamos só esperar um pouquinho, a nossa convidada, uns minutinhos, a nossa convidada estava atrasada, pegou acho que o engarrafamento, mas já estava chegando, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a Humano, o que você acha? Acho ótimo, assim, para falar um pouco do que a gente está gostando desse negócio de fazer live, né? Eu acho que a gente já está se soltando, está dando super certo e eu acho que a nossa ideia, né? Para quem está ouvindo, para a gravação que a gente está fazendo para deixar para todo mundo ouvir depois, né? A Fernanda vai falar um pouco da Humano, mas é uma ideia de trazer nesse momento conteúdo. O que a gente busca é óbvio que todo mundo quer fazer negócio, é óbvio que todo mundo quer trazer resultados para a sua empresa, mas hoje, quando a gente vê uma oportunidade, como a gente vai falar de ESG, que eu não sabia o que era, tá, gente? Eu não tenho nenhum problema de dizer, eu não sabia. E aí a Fernanda me apresentou e a gente traz essa convidada hoje para falar um pouco, então muita coisa para mim também é novidade. E a gente olha e fala, cara, esse tema é bacana para compartilhar. Nós não faremos negócios de ESG, não é diretamente o nosso negócio. Ele está intercalado, né? Mas a Fê vai falar um pouco mais. Mas é sempre para lembrar, quando a gente trouxer a live, é para compartilhar conhecimento, né? Isso aí. E, bom, primeiro deixa eu apresentar a Humano, quem está chegando aqui hoje na nossa página, né? A Humano 360 é uma consultoria empresarial, uma consultoria onde a gente tem várias frentes de trabalho, né? A gente, tanto na parte de gestão de pessoas, desenvolvimento, treinamento, palestras, a gente também faz a implementação da nova NR1, né, que é a implementação dos riscos psicossociais na nova NR1, e a gente vai falar um pouquinho e vai fazer esse link com ESG, que a Carla está chegando para explicar o que é o ESG. E recrutamento e seleção também. A gente também está com essa frente de trabalho, que eu já trabalhava, né, com recrutamento e seleção, já tinha a minha consultoria de recrutamento, estou trazendo esse serviço também, né, para a Humano. E a Humano nasceu de propósitos, né, de duas mulheres que estavam coincidentemente não, porque não existe coincidência, né? A sincronicidade, o universo uniu, apesar da gente a gente já se conhecia, mas o universo uniu a gente nesse mesmo momento e com o mesmo propósito, e a gente se reaproximou e idealizamos a Humano 360, né, Madeira? É isso aí, é isso. A Humano, ela, além dela ter juntado esse propósito, né, que é o lado que a Fernanda já falou, do que ela já fazia de recrutamento, do lado da psicologia, eu falo que uma pessoa anormal tem que encontrar normal. Eu encontrei a normal, porque a Fernanda está o tempo inteiro me trazendo para a razão, né? Eu sou uma profissional de operações, né? Então, a minha vida toda voltada para a liderança. E quem é de operações, né? Luiz Carlos Clapp está aqui, está me ouvindo e vai... daqui a pouco ele vai fazer um depoimento. Olha o que você vai falar, hein, Clapp? A gente não bate muito bem da bola, porque a operação, ela não importa o que é, se você está numa indústria, num atendimento, na linha de frente de uma venda, o que for. Quando a gente fala de operações, acabou de entrar uma fofa que também trabalhou comigo, né? A Kátia
trabalhou comigo na Claro, e a gente que é de operação, a gente acaba sendo muito, não é imediatista, mas a gente quer o resultado de qualquer jeito, né? E com o passar do tempo, a experiência, a maturidade vem mostrando para a gente que é possível fazer igual ou melhor com processos, com mais qualidade de tempo, com qualidade de vida, com estratégia de propósitos. Então, quando a Humano nasceu, ela vem desse encontro meu pessoal, de olhar tudo aquilo que eu tinha de experiência, né? De trabalho, eu passei por grandes empresas, e um momento que eu falei, tá, eu sei tanto, eu aprendi tanto na minha vida, como é que eu agora compartilho o conhecimento agregado a muita mais maturidade, muito mais... a Carla entrou, ó, só que tem que falar para ela, pedir para participar, Fê. Ela entrou aqui como convidada. Espera aí só um pouquinho. Tenta falar com ela aí no WhatsApp para ensinar ela, enquanto eu vou falando aqui. Então, eu comecei a me enxergar a nossa convidada está entrando, eu comecei a me enxergar nesse momento e falei, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu transmito esse meu conhecimento de liderança, ensino tanta gente a se desenvolver? Quando a gente fala ensina, né, gente, a gente transpõe conhecimento. A gente não é melhor que ninguém, nem sabe mais que ninguém. E aí foi quando eu encontrei a Fernanda, e a Fernanda com esse propósito, né? Eu falo uma pessoa muito mais racional, né, que eu. E a gente se juntou. E está dando super certo, porque a gente até comenta, hoje a gente fez uma palestra muito legal para uma empresa, e eu comentei isso, né? No momento que eu estou muito agitada, ela fala, dá uma respirada, respira fundo. Porque ela é da psicologia, eu sou da operação. Então, se nós fôssemos duas pessoas zen aqui, não ia dar. Se fossem duas pessoas loucas, não ia dar. Então, a gente fala que esse equilíbrio, olha essa sintonia, a gente não combinou roupa, a gente não combinou nada. É impressionante. Exatamente, está dando super certo. O dia que a gente um também não está. Certo. O dia que a gente também não está muito afim, cada um fica no seu canto, também está tudo bem, né? Vi aqui Kátia maravilhosa, que saudade. Essa menina foi maravilhosa, trabalhou comigo. É isso, Clap, gestora forçada no desenvolvimento, lembro dos projetos de liderança, né? Focada, é isso aí. Opa, deixa eu ver, deixa eu convidar a Carla, peraí, gente. Isso, convida aí. Carla Moura Top, deixa eu pedir. Opa, aceitar. Foi, isso, agora foi. aceita, Carla. Aceitei, agora aceita aí. Gente, é assim, quem sabe faz ao vivo. Então, contamos um pouco de como... Carla entrou! Carla também está de vermelho? Está de vermelho, gente. Parece o dia do vermelho hoje, hein? Gente, eu não tô me vendo. Agora eu estou me vendo. Tá se vendo. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Tudo Seja bem? muito bem-vinda aqui na nossa live. Na nossa live de nós três. Nossa, pois é. Vocês estão vendo, gente, que sincronia, todo mundo de vermelho. A gente estava contando um pouquinho aqui, Carla, a Fê falando como a Humano nasceu, e eu contando um pouquinho como é que é essa junção de duas pessoas tão diferentes para dar certo. Mas é isso, eu já me apresentei, eu acho que quem está aqui nos conhece, né? Então a gente já falou da Humano, deixa eu falar de mim que eu vou passar para a Fê, que é para fazer as honras, né? Eu sou Madelon Mar, para quem não me conhece, trabalho no mercado, já passei por grandes empresas, a minha especialização é liderança de pessoas e desenvolvimento, então desta experiência, dessa escolha de vida, eu migro para o segmento de consultoria e Nasce Humano, junto com a Fernanda, para a gente trabalhar nesse projeto. E deste projeto tem nascido as lives. E para quem entrou depois, Carla, vou só repetir que assim, legal. A Humano tem vários propósitos, mas o nosso propósito nas lives não é vender nada para ninguém, e sim doar conhecimento. Legal. Então, a gente traz nas lives, é o que eu falei, eu sou ainda júnior para falar de ESG, aprendi com você. Então, a nossa ideia aqui é que a gente compartilhe conhecimento, divulgue o que a gente aprendeu, sem a intenção de trazer nada para vender para ninguém. Fiquem até o final, tá, galera? É tudo de graça e a gente só veio aqui para se doar. Fê,
Toma aí que senão eu não paro de falar. Vamos lá, boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Brandão, sou psicóloga, sou gestora de RH. Trabalhei muitos anos aí no apoio marítimo, depois em indústria, fiquei um tempo em consultoria de RH e hoje tenho a Humano 360, onde eu trabalho com o que eu gosto, né, com o meu propósito de vida, que é trabalhar com pessoas que eu amo, né? E é isso, gente. A gente já contou um pouquinho da história de como eu e Madelon nos encontramos. E eu quero escutar, quero que a Carla, nossa convidada, eu sei que o tempo da agenda da Carla é apertadíssima. Então, antes de você se apresentar, Carla, eu te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui. E, por favor, se apresente. Quem é Carla Moura? Gente, Carla Moura é uma mulher multifuncional. Professora, consultora, mentora, é mãe, é executiva, é um pouco de cada, né? Mas na realidade hoje eu me dedico principalmente à área acadêmica, atuando na FECAP, na FGV, nos cursos de pós-gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de projetos. E a minha paixão é ESG, embora a minha base seja a base financeira. Então, eu trago sempre para vocês, na minha fala voltada a ESG, o que do custo do investimento, do como deixar de perder dinheiro. Que isso é então, já viram o que vai acontecer aqui hoje, né, gente? Vamos juntar o útil ao agradável. Isso aí. Perfeito, isso aí. Carla. E fala pra gente o que é esse bendito ESG. Essa sopa de letrinha, né? Uhum. Então, na realidade, é um prazer estar aqui com vocês com essa possibilidade de compartilhar mais conhecimento, porque ESG é uma sigla relativamente nova. A gente vem aí de um histórico, de um estudo voltado ao meio ambiente só, depois a área social só, depois a governança e finanças, cada coisa assim separado. E aí as pessoas inventaram primeiro o estudo da sustentabilidade, ou seja, no sentido do homem, do ser humano entender que a gente tem que respeitar cada vez mais essa interação com o planeta e o entorno que a gente vive. Mas aí o ESG surgiu justamente de uma necessidade de dedicação das empresas, não só em entender riscos biológicos, químicos e físicos voltados que advêm, né, do meio ambiente, advém aí de estudos da NR17, porque o E tem a ver com environmental, tem a ver com meio ambiente, mas também trazer o estudo do S, do social, né, que envolve pessoas e como lidar com pessoas, e também do G, que tem a ver com a governança, que tem a ver justamente com esse aspecto de como que eu lido com reputação, como que eu lido com produtividade, mas respeitando os meus colaboradores, respeitando a minha marca. Então, ESG é essa sopa de letrinhas aí, é esse mix desses três aspectos. Então, você... Environmental, né? Social e G de governança. De governança. Então, esse E do ESG, a gente pode dizer que pode também ser, né, esses riscos biológicos, químicos, físicos que estão dentro da NR17, que também a gente precisa pesquisar, né, esses riscos quando a gente vai implementar os riscos psicossociais, que fazem parte da NR1 também. Sim. Então, o E também faz parte desse combo. Sim, do E. Com certeza, porque, na realidade, quando você fala do E, você não só está falando de ambiente,
mas você está falando de toda essa interação de ambiente, sociedade, indivíduo, e tudo que uma empresa, tudo que uma entidade, já ela financeira ou não, lucrativa ou não, faz de alguma maneira, de uma forma errada, o impacto deixa de ser só ambiental e vai também aí no financeiro da coisa. Isso que eu ia perguntar, né? Até que ponto o E do ESG mal gerido deixa de ser apenas ambiental e passa a impactar nessa parte do financeiro também da empresa, né? Porque, como você é muito do financeiro, vamos falar então do bolso do empresário, né? O E mal gerido. O que acontece? Então, quando eu estou falando do mal gerido, eu estou justamente falando de possibilidades de sanções aí, multas, por conta aí, por exemplo, de você poluir um rio, poluir um mar, ou usar uma matéria-prima que não faça sentido, ou que impacte na saúde das pessoas, ou simplesmente você ter, de repente, acabado com uma floresta, usado muita madeira, por exemplo. Então, aspectos que você vai daí efetivamente manchar a reputação da empresa e você pode ter sanções em função disso. Às vezes, uma simples contaminação de descarte de produto de lixo, que pode ter produto que acha que é tão simples, né? Ter produto contaminado. Exatamente, pode influenciar não só no aspecto da multa efetiva, mas no aspecto do impacto no balanço financeiro da empresa. Quando a gente fala, por exemplo, também de empresas que são negociadas em bolsa, você está falando também de toda uma cadeia de investidores que vai questionar a atuação daquela empresa e como que ela está gerindo, como que ela está fazendo a gestão dos recursos dela, se ela está fazendo algo numa linha errada que está impactando o meio ambiente, não é? Ô, Fernanda, ela está fazendo lembrar aquele nossa gravação do Carnaval que a gente falou sobre quanto custa a sua reputação, quanto custa o seu nome. Está lembrando aquele nosso papo, né? Exatamente. Sim. Isso aí. Como a Madelon trouxe, né? Isso eu estou falando de uma reciclagem, um projeto de reciclagem que é, entre aspas, só para eles ver. Quando eu estou falando de empresas que efetivamente fazem o seu descarte de maneira correta, cuidam do lixo, ou quando tomam a água para usar no seu processo de produtivo, mas daí na volta devolve com poluído, não trata a água. Então, nós estamos falando de todo, quando eu uso químicos que são proibidos por lei na hora da minha manufatura, eu já estou, com certeza, colaborando para um impacto do meio ambiente negativo. Tá? E me diz uma coisa, Carla, uma empresa ela tem que responder esses pré-requisitos apenas para dentro dessas NRs, né, da NR17, da NR1, ou existem outras certificações que empresas têm que medem isso? Não, existem outras, né? Não só que medem, mas que também ajudam as empresas a vender o seu produto, comprovando que é uma empresa sustentável, como, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de selos verdes. Eu acabei de vir de um prédio agora que eu estava atendendo um cliente, que na construção civil a gente tem uma certificação que se chama LEED. Então, lá o prédio que esse cliente atua, está lá o LEED mostrando que ele é LEED ouro. Então, isso quer dizer que a construção civil foi feita não só com materiais sustentáveis, mas hoje em dia o elevador, por exemplo, é programado de uma maneira para economizar energia. A água que é usada no prédio é muito mais água de reuso do que água zerada. O saneamento é bem cuidado. Então, assim, existem, sim, não só certificações, mas existem também, de novo, né, uma grande preocupação em as empresas hoje em dia mostrarem ao consumidor, através dos seus relatórios financeiros e da divulgação no mercado de capitais, ou mesmo quando elas são empresas de capital fechado, que elas realmente se importam
E nisso, Fernanda, elas atraem talentos, né, da melhor qualidade, porque hoje em dia, não só a geração que está vindo está cada vez mais preocupada com esse tipo de comportamento empresarial, mas também nós, que somos aí de uma geração mais para frente, nos demos conta que para a gente ser um profissional mais completo e mais integrado, nós temos que dar valor à nossa casa. E para isso a gente quer trabalhar em empresas que também dão valor a isso, não é mesmo? Com certeza. Muito Verdade. bacana. Madê? Não, eu tô aqui, ó. Falei que eu sou uma aprendiz, né? Eu tô aqui. Eu tô aqui adorando essa escuta. Eu tô adorando essas. Pode continuar por aí, daqui a pouco eu contribuo, tô adorando. Então tá bom. Então vamos no S, né? Porque já que a gente tá falando das três letras, então falamos do E, vamos no S. O S, vocês vão curtir muito. Porque o S tem a ver com crime organizacional. Então, eu estou falando de absenteísmo, estou falando de rotatividade, em que ambientes negativos comprovam de novo perdas para a empresa, num momento mais para frente, em que, por exemplo, se eu tenho um clima tóxico, obviamente eu vou ter mais custo de reposição de talentos. Por um lado, vai ser legal, porque a Humano 360 vai atuar mais vezes naquela empresa. Mas, por outro lado, eu, como, por exemplo, um possível candidato, eu vou me questionar em pensar, peraí, mas essa empresa está contratando de novo, mas outro dia mesmo eu tinha um amigo, um conhecido numa função lá na empresa XYZ, por que a XYZ está contratando de novo? Então, assim, essa coisa de clima organizacional é muito importante e não é só importante para grandes empresas. Eu já estou vendo uma pergunta aí sobre se esse é viável para pequenos e médios negócios. O que viável é, e o que acontece é que muitas das vezes a gente já tem empresas pequenas e médias trabalhando isso sem saber que estão trabalhando ESG. Então, por exemplo, clima organizacional é um exemplo. Sobrecarga no trabalho. Se eu sou uma empresa que eu estou preocupada em excesso constante de horas extras com o meu colaborador e afastamentos por causa de queda de performance, eu revejo o meu processo organizacional, o meu processo em como fazer esse contato com o colaborador e como que ele, né, trabalha os resultados versus as horas que ele se dedica no trabalho, eu estou atuando no S do SG, sim. E aí entra também a liderança, né? A liderança tem que ser trabalhada. Eu acho que está respondendo a pergunta que o Clap também fez antes dessa, que ele perguntou de pequenas empresas, ele perguntou de indicador. Então, eu acho, Clap, que a tua pergunta, ela respondeu. Que no S você olha todos esses indicadores que ela acabou de falar, né? Absenteísmo, rotatividade. Bem-estar também. Inclusive, esse livro aqui é sensacional para falar. Aqui cada uma tem o seu, ó. Isso aqui fala sobre bem-estar, né? Sim. A felicidade corporativa, que antigamente era um tabu falar sobre felicidade dentro da empresa, né, cara? Não, e hoje as empresas estão buscando a gente para nós justamente trabalharmos essa parte de mudança organizacional, de gerenciamento de mudança organizacional, assédio moral, essa segurança, às vezes, psicológica nas empresas. Olha, nós temos aí uma lei nova entrando em vigor com o governo que nós estamos vivendo atualmente, em que esses casos de burnout e todos esses casos psicológicos vão ser abordados de forma diferente pela justiça. Então, por que deixar uma empresa chegar a ter perdas ou ter dor de cabeça e ter que contratar consultores para atuar nessa área, ao invés de contratar, a gente disse que não ia vender, mas eu vou me vender sim, ao invés de nos contratar para justamente trabalhar no antes. E o antes que é formar um ambiente legal, em que a liderança esteja preparada para identificar fontes de risco psicossocial e trabalhem isso com o colaborador já no dia a dia.
entendeu? E Isso tem a assim, ver com o S do SG, com a certeza. gente, e assim, a gente até saindo das perguntas, né, a gente vivencia muito isso e você tem uma fala de sensibilidade, que é o que às vezes eu e a Fernanda trocamos muito quando a gente sai de uma Sim, reunião, né? A gente não pode estar ali para evitar uma multa. A gente está ali para ensinar a conscientização do bem-estar do colaborador. E muitas das vezes, né, a gente recebe umas propostas, né? Não, é porque eu preciso de me ajustar antes da multa. Peraí, calma lá. A gente está exato. numa outra era, né? Não é a multa. Tem um lado humano que sempre precisa ser olhado. E a gente ainda, Carla, tem que trabalhar muito essa conscientização. E eu estou falando de alto escalão. Às vezes fazendo Exatamente. perguntas só preocupado com a multa. Então, você me diria que as empresas, e você acha que elas ignoram... Você acha que ela ignora ou ela vai fazer cumprir esse pilar social pela lei? O que você diria para todos nós que eu estou vendo? Tem líder aberto aqui, tá? Tem líder aberto aqui nessa live, eu estou vendo. Então, o que você diria para a gente que é líder? Olha, eu acho que tem um misto, Madelon, porque assim, eu não só tenho, de novo, né, a NR1, que já é uma base de saúde e segurança do trabalho que já existe e que já gerencia risco operacional e que já avalia, né, todo o aspecto de controlar risco ambiental e risco psicossocial e segurança e saúde do trabalho hoje. Uhum. Então, assim, para o líder antenado, não é nada novo você estar alerta a excesso de demanda, a pressão no trabalho, a conflito interpessoal, como é que você vai gerenciar aquilo no dia a dia, a coisa de jornada excessiva e a hora extra, como eu acabei de falar, a coisa da pressão por resultado, do vamos, 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 que leva muitas vezes ao burnout. E, principalmente, quando eu falo de assédio moral, eu estou muitas vezes falando de liderança abusiva. Tá? E aí, por conta disso, o que eu digo? Tem muito líder aí, gente, vamos ficar antenados, na minha opinião, a 3 grandes aspectos que têm a ver com esse do social. Número 1, hoje em dia a diversidade é uma grande bandeira. As pessoas não estão sabendo lidar com diversidade. Diversidade não é somente você ter um banheiro que homem e mulher pode usar como gênero. Não, diversidade é muito mais amplo. Diversidade tem a ver com etnia, diversidade tem a ver com etarismo, diversidade tem a ver com vários outros aspectos. E aí você tem que adequar a sua empresa aos diversos. O segundo aspecto são valores. Se você não, primeiro, dá um passo atrás e não revê a valor, missão da empresa, como é que você vai efetivamente querer implementar algo para trabalhar, como a gente falou aqui anteriormente, no proativo e evitar que a empresa tenha multa, sanção, ou eventualmente até tenha que trabalhar perdas em juízo, se você não trabalhou antes isso a cabeça das pessoas. Então, você tem que primeiro trabalhar o time, missão, visão, valores como um todo, uma coisa bem básica, mas você tem que dar um passo atrás. E é tão complicado quando essa falta de letramento existe na alta gestão, né, Carla? É tão complicado para a gente, consultor, né? Mostrar que aquilo ali é importante para o negócio dele. Exato. E o terceiro que eu falei, que tem a ver com, né, o líder ficar alerta hoje em dia para evitar aí problemas, né, e desafios muito grandes de adaptação com as sanções dessa nova lei que está entrando aí em vigor, está fresco isso, é justamente a ligação com o G de governança que eu já vou fazer, que é justamente o quê? Compliance. O que é o compliance?
E aí, principalmente falando já também para as pequenas e médias, né? Compliance nada mais é do que eu dizer para mim mesma como empresário, bom, eu me prontifiquei a ser uma empresa nesta área, com esta missão, então eu vou realmente fazer e cumprir isso que tem a ver com a minha fala. Então, eu estou preocupada não só com a comunicação interna, e aí entra o terceiro grande desafio, que eu acho que nós atuando aí, não só em ESG, mas em recursos humanos, a gente precisa trabalhar sempre estar alerta, e o líder sempre alerta em melhorar isso, a comunicação em equipe, porque isso é que faz efetivamente se atingir bons resultados, é uma comunicação alinhada, e aí essa vinculação com o G, porque o que é o burnout? O burnout é quando falha decisão, cultura e controle, e dentro do controle tem a ver com comunicação. E cultura tem a ver com o quê? Com você efetivamente fazer o que você se determinou a fazer. E não aquele, né, aquele pai antigo que dizia faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, a governança que define também as prioridades da empresa. A Priscila até fez um comentário aqui, né, que diversidade nas empresas são apenas para cumprir protocolos. E assim, a gente vê muita empresa, Exato, de fato, implantando e incentivando a diversidade, mas eu concordo que tem muita empresa. E aí, por que eu e a Fernanda não ganhamos R$1? Pelo contrário, a gente comprou o livro, mas a gente fala tão bem desse livro, porque a gente viu outro... A Fernanda, inclusive, ficou bem frustrada esses dias, eu vou contar por quê. Porque ela é tão apaixonada pelo Felício Kitahara sem conhecê-lo, e outro dia ela falou assim, ele foi trabalhar na Vale do Rio Doce, ele implantou em vários lugares e agora ele foi efetivado, né? Foi contratado. Possivelmente, eles devem ter as restrições e devem divulgar, mas possivelmente ele também vai implantar lá uma diretoria de felicidade. E a gente vê Heineken, vê outras empresas, né? Então, não é um mito. E a gente fica tão apaixonado quando a gente lê essa fala de coisas que ele conseguiu instituir algumas empresas e está provado. Tem uma semana, né, Fernanda, que ele foi para Vale do Rio Doce, que a gente fala, olha isso. Foi no dia da felicidade. Foi no dia da felicidade. As pessoas estão se movimentando, né? A gente não pode mais ficar, mas é porque antigamente era assim, mas não é mais, né? Não é. A gente precisa olhar um pouco humano e você está falando assim, eu estou viajando aqui bem impactada, né? O CLAP trouxe um exemplo, só para voltar para vocês. Vou trazer um exemplo básico. No Dia da Consciência Negra, uma coordenadora me sugeriu um desfile das pessoas pretas. O CLAP é negro. Eu, de imediato, a contextualizei sobre as pautas e o desastre dessa ação. Isso é CLAP. Mas olha, eu ainda diria realmente o desastre de uma ação como essa, mas, de novo, é falta de preparo, né? Mas eu ainda diria para você, chegou na minha mão no dia da consciência negra, uma ação de diversidade de uma empresa, falando do sul, da região sul, falando, olha, nós estamos atuando em diversidade, que importante, e fazendo um mix, né? Fazendo uma ligação entre consciência negra também e poder feminino, e a capa da revista interna da empresa só tinha mulheres louras e brancas. Então, assim, a chamada era sobre consciência negra e a capa era de mulheres louras. E aí você para e pensa assim, assim? Olha aí, eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É verdade. E às vezes parece uma coisa assim, bem básica, mas é aquilo que eu costumo dizer para as pessoas. Gente, ESG não é abraçar a árvore. Não é lá dizer, nós convivemos com o meio ambiente, isso significa que a gente planta a árvore e rega flores, conversa com elas, ou que a gente põe o bonezinho do Papai Noel e vai distribuir presente no Natal. Não, ESG não é isso. ESG é um conjunto de ações que não só são vinculadas à missão, visão e valores da empresa, mas também são sustentáveis. Ou seja, daqui a X tempo, você vai estar lá conversando com a empresa e ela continua naquela mesma linha.
Então, claro que, eventualmente, como herança do passado, você pode ter ações trabalhistas, vamos voltar de novo nos impactos financeiros, né? Você pode ter indenizações por dano moral, você pode ter passivo reputacional, ou mesmo empresas que estão no ESG podem ainda ter, eventualmente, problemas como esse. Mas a minha pergunta é, se você cresce e você não trabalha o antes, não trabalha a base disso, você vai ainda ter muito mais problemas, porque como eu já vi aí alguns comentários na live, os temas são complexos e nós estamos lidando com pessoas. Isso. E estamos lidando de novo com comportamentos. Então, governança na prática é comportamento de liderança, pessoal. Por isso que quando a gente vai, né, trabalhar diante o clima organizacional daquela empresa, ou fazer a própria implementação da NR1, a gente tem que começar no topo da pirâmide. Porque não adianta nada, né, você trabalhar, começar a trabalhar na empresa toda e não preparar esses líderes para mudar o mindset. Exatamente. É mudança de pensamento, de comportamento e pensamento. É que o pessoal não lembra, né? Às vezes não encara da seguinte forma. Se você parar e pensar que a NR1, por exemplo, trouxe para nós um recado claro que gestão de pessoas também é gestão de risco. Isso é ESG na prática. E o que é o burnout, por exemplo? Né? Vou pegar o burnout, que ele está mais aí, vamos dizer assim, na moda, infelizmente. Isso. Ele é um esgotamento físico e emocional que muitas vezes tem a ver com pressão, com estresse crônico no trabalho. E isso é um pilar social do ESG. Claro que a luz te chama atenção, já muitas vezes pelo absenteísmo, aí entro nos KPIs, né? Entro nos índices. O absenteísmo, que é falta frequente, que você pode medir. Existe uma outra medida que muitas vezes o pessoal não lembra de fazer, que é o presenteísmo. Ia falar isso agora. Como eu falo de presenteísmo, quem trabalhou comigo sabe. É o presente. Ah, mas o fulano tá aqui. Mas não tá, gente. Não tá. A alma tá vagando. Corpo, né, é o presenteísmo na veia. Né? E ainda tem gente... tá só o corpo, não é verdade? Sabe o que eu fico mais impressionada, Madê e Carla? Eu ficaria aqui 3 horas escutando Carla falar, né? Que eu tô assim babando. Com isso tudo, né? Você consegue medir isso tudo. E ainda tem gestores, ainda tem empresários que não acreditam que esses fatores possam impactar no ROI dele. Ué, se a gente tem, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos bem práticos aqui, mas antes disso eu vou falar de mais 3 índices que eu gosto muito. Então, falamos de absenteísmo, falamos de presenteísmo, existe também aí o turnover, essa coisa da rotatividade, sai talento, entra talento e tal, e a gente gasta tempo treinando o pessoal. Para nós é um prazer, mas pensa, você gasta tempo, você investe naquele profissional e ele tem um tempo de maturação para ele atingir a produção esperada. Tá? Então, você tem outro índice também, que é queda de produtividade, porque a pessoa está lá cansada, sendo pressionada, então todo time que fica muito cansado, ele produz menos. Né? E aí, agora, com a lei nova, além da gente ter custos com o INSS, substituição de perda e continuidade, a gente vai ter aí novas maneiras dessa coisa, né, dos riscos psicossociais serem julgados. Então, muitas das vezes a empresa não só pode perder com isso financeiramente, mas essa coisa de... Agora me faltou a palavra. Reiterar não é. Reiterar é outra coisa. Quando a pessoa traz de volta... Reintegrar, não? Reintegrar, aí às vezes dá para reintegrar o colaborador, às vezes não dá, e aí isso envolve outra sanção e tal. Mas o que eu quero comentar com vocês? Dos exemplos clássicos. Um exemplo clássico que nós temos aí, que a gente estava conversando outro dia, foi da Uber, né?
Tudo bem que a sim. Uber foi lá no exterior, na Inglaterra. Conta um pouco, né, Madelon, que a gente estava conversando. Gente, a gente estava aqui conversando, preparando Ficamos a live, e eu falei assim, gente, chocadas. vocês viram esta É matéria que recente, está né? zanzando por aí? A gente ia até trazer aqui, acabei esquecendo, que o CEO da Uber disse o seguinte, está tudo bem, você pode jantar com a sua família e deve. De 6 às 7h30, você pode marcar, né, os europeus, eles acabam jantando mais cedo. Mas depois você tem que estar disponível para responder e-mail. E no final de semana também não, porque o que importa é a produção. E a gente estava no meio da discussão, eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha o que está rolando aqui na mídia. E eu fui olhar se a informação era de sites confiáveis, eram de sites oficiais, era uma Globo.com, era Ou seja, uma empresa live grande, multinacional, em que você tem um líder de uma capital em um país que, a princípio, é desenvolvido e muitas vezes é exemplo para nós aqui no Brasil, trabalhando nessa linha. Neste século. É inacreditável. Recentíssimo. Inacreditável mesmo. E assim, isso é verdade, tá, pessoal? Ela mostrou pra gente a matéria e essa live vai virar vídeo no YouTube. E eu vou pedir para o nosso audiovisual colocar essa matéria. O Bernardo vai E colocar essa matéria para vocês verem que é real. Já virou estudo de caso meu na faculdade. Por quê? Porque a gente já começou a trabalhar e acompanhar as sanções do povo inglês, evitando usar a Uber como marca, como prestador de serviço, e o quanto isso já impactou no resultado da empresa. E se a gente pega um grande exemplo aí que todo mundo conhece, já que você trouxe a Vale do Rio Doce, que é a Mariana, por exemplo, e a outra questão lá da Vale, né? No dia seguinte em que você teve os problemas da Vale, a ação caiu mais de 250%. Então, no momento em que uma ação cai 250 pontos, isso eu estou falando de toda uma cadeia de investidores que não só se atentaram ao caso de Mariana, mas depois de Brumadinho, e aí, por mais que você tivesse já um histórico, você já tem toda uma perda da confiança de toda uma cadeia numa marca. Quando eu falo cadeia em stakeholder, eu não estou falando só de consumidor e investidor, eu estou falando de fornecedor, eu estou falando de sindicato, eu estou falando de atuação de governo. Então, todo mundo que está envolvido começa a rever o nome daquela empresa de uma outra forma e ela sofre. É o que a gente falou, né? A reputação não tem preço, né? A gente costuma falar da gente, né? A nossa imagem, a nossa palavra, o nosso nome, a nossa... E quando a gente fala de liderança, a gente fala disso, né? A minha postura, o que eu falo, como eu conduzo, eu sou exemplo para seguidores de muitas pessoas que a gente lidera, né? E quando a gente fala de empresa, é isso. Uma reputação ferida, não tem ROI que se calcule. Né? Com certeza. E eu fico impressionada porque às vezes a gente escuta discursos, né, de empresários assim, mas eu não vou investir nisso agora porque isso não é importante. Ou então eu quero mais barato, né? Eu vou, né? Eu não vou investir, eu quero um negocinho só para falar que eu estou fazendo. Lá na frente, ele vai ter um custo, quiçá, dobro, triplo do que se ele tivesse prevenido aquela situação. Exato, Fernanda, mas quando eu estou falando de perder grana e estou falando de ROI, né, de retorno financeiro, gente, a nova NR1, se eu não me engano, pessoal, a partir de 26 de maio desse ano, ela entra em vigor. Então, as empresas vão incluir os riscos psicossociais no gerenciamento dos riscos ocupacionais. E se eu não me preparo para isso, começa aquela bola de neve. E o Carla e Fernanda, tem uma coisa que eu venho refletindo muito, conversado com algumas pessoas, é assim, às vezes as pessoas falam, não, mas é porque está na moda. Não está na moda. Para quem não conhece a NR1,
Ela nasceu em 1976, 78, e ela vem trazendo várias coisas. Vamos lembrar aqui o que a gente sempre repete. O não fumar no avião, o cinto de segurança, o fone auricular, o capacete na obra, o cinto de proteção para peso. Então, ela é uma norma que ela vem ganhando, não é ganhando corpo, ela vem ganhando aderência nessas especificações de riscos químicos, físicos, biológicos, e é o que a Carla falou. Ela agora chega nos digo riscos mais, os sociais. riscos psicossociais já tem 1 ano que ele foi implantado na NR1. Só que ainda as empresas não correm o risco de serem multadas, porque eles deram esse prazo, eles estenderam esse prazo de 1 ano para as empresas se adaptarem nesse período. Sim. Exatamente. E aí, de novo, né? Multa administrativa aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? MTE. Eu tenho aí interdição ou embargo de atividades de caso de risco, se for identificado pela Auditoria do Trabalho. Eu tenho ações trabalhistas. Eu trabalhei no mercado financeiro aí 20 e tantos anos e trabalhei num grande banco de rede que eu cheguei a administrar 12 mil ações trabalhistas. Nossa. E a gente tinha que implantar acordo extrajudicial e chegamos à conclusão do quê? Que o problema trabalhista era causado por algo lá na frente, que o líder não soube trabalhar, que o processo era mal trabalhado, que o RH não implementou e que, obviamente, o banco, a empresa, claro, não quer danos à sua imagem constitucional. Só que, gente, vamos então trabalhar proativamente. É exatamente isso, porque quando a gente fala, né, e a gente traz a lei do passado, hoje você não fica sem cinto para não ser multado, você usa cinto porque você quer se sentir seguro, né? Você tem a garantia que você está dentro do avião e ninguém vai fumar do seu lado porque você não vai ser um fumante passivo. Só que quando a gente fala de riscos psicossociais, tem uma questão humana intrínseca. Eu não estou falando de um acidente físico, eu não estou como é que eu vou trazer ao pé da letra? Se você não usa um fone numa obra, você está se arriscando a ficar surdo. Agora, como é que eu trato e como é que eu previno? Eu acho que é uma conscientização, Carla e Fernanda, que a gente tem que ser propulsor dessa divulgação todo dia, toda hora, e cada vez mais trazer pessoas para isso. Eu estou falando daqui. Quantas pessoas ficaram assim pós-pandemia? Quanta solidão, quanta tristeza, quanto luto. Né? E mais fazendo das palavras aí de um participante aqui, a nossa cultura brasileira é uma coisa da nossa cultura nacional, a gente só aprende na dor. E a dor é o bolso. É o bolso. Você mesmo citou o cinto. Você mesmo, cinto de segurança no trânsito, você mesmo citou aí o fumar. Tudo isso acabou entrando em vigor depois que as pessoas foram atingidas no bolso. Mas a gente também precisa lembrar que na época em que foi implantado essas restrições, né, e esses cuidados, os EPIs, a gente também teve muita resistência. Assim como a gente está tendo na implementação dos riscos psicossociais. Então, isso é normal. E para que, como solucionar isso? Para que esses temas, né, de burnout, de liderança tóxica, de assédio, seja vivenciado naturalmente dentro das empresas? Letramento. Tudo que a gente... e assessoria técnica especializada. Uma outra coisa que eu quero trazer. Nessa nova lei, mais ainda, eu estou falando de obrigação compartilhada. Sim. Então, se eu trago um consultor técnico para trabalhar comigo, mas que ele não sabe o que está fazendo, eu sou cada vez mais responsável por esse resultado. Então, eu tenho que trazer não só treinamentos atualizados em saúde mental, em comportamento seguro, respeito ao ambiente de trabalho, tudo bem, mas eu também tenho que saber trabalhar com terceirizados e temporários que tenham aí essa capacidade técnica. Eu sempre falo, né, nas nossas reuniões, a Madia também sempre bate nessa mesma tecla,
quando a gente vai apresentar o nosso trabalho, que o compromisso assim, daquele empresário, daquela empresa, do comitê, né, de segurança, mas a responsabilidade é da empresa toda. Todos precisam estar falando a mesma língua e ter essa responsabilidade. E o que muitas empresas falam, não, mas aqui ninguém se estressa, ninguém adoece, porque a tecnologia que funciona... Gente, não adianta. Se no cuidado humano, as pessoas adoecem, a produtividade cai. Gente, essa live está deliciosa. Eu olho para o relógio. Olha, eu quero também comentar uma coisa aqui, que eu estou vendo um outro comentário de uma participante que eu acho bem interessante. Ela está trazendo aqui que muitos líderes ou muitas empresas, muitas vezes, ou se desmotivam ou não têm interesse porque não tem como medir. Gente, criar indicador ou criar KPI, já diz o nome, indicador-chave de desempenho. Então, KPI. Então, olha só, o que isso envolve? Um objetivo claro, uma métrica correta e uma métrica atingível para eu poder monitorar. Onde começa o problema? Muitas das vezes nas consultorias que eu faço, ou mesmo os alunos que trazem na aula e a gente discute. De novo, determina um objetivo que é crucial para o negócio e alinha com a missão da empresa. Eu tenho que ter algo alinhado com a missão da empresa. Métrica. Ora, se eu tenho uma métrica, eu tenho dados quantitativos e relevantes. Seja receita mensal, seja custo por lead, o que for. Aí depois eu vou na meta clara. Paulo, isso aí, Paulo. Meta smart, ela tem que ser mensurável, perfeito, claro. Paulo. Isso aí. Periodicidade. Eu vou medir isso quando? Eu vou medir hoje, vou medir ano que vem? Ok. Ou eu vou medir hoje, vou ter mensalmente uma variação dessa medição para eu poder entender a evolução. E aí eu vou fazer esse acompanhamento, né? Tem lá os dashboards, mas vamos falar no português. Vamos fazer aí um painéis, né? Juntar bases de dados. Então, assim, na realidade, KPI, indicador, é para quem quer realmente fazer o negócio acontecer. Mas para isso você tem que sentar, discutir. Voltamos na história da comunicação. Voltamos no aspecto da comunicação. Não é, Madelão? O pessoal não se comunica, trumbica. Se ferra. Mas eu falo muito nas minhas palestras, né? Por isso que eu vibrei aqui com o Paulo, porque eu falo isso. Vamos fazer um dashboard. Não tem... Olha o indicador, eu costumo dizer assim, tem um quadro branco, tem o Excel, tem o Word, você não precisa fazer um dashboard, mas coloque alguma coisa que seja específica, mensurável, com data de medição de início e fim, seja simples, mas que você meça um indicador real. Porque às vezes também, né, Carla, eu vejo nas consultorias e na minha vida pregressa, criam-se tantos indicadores, tantos KPIs para fazer aquela coisa bonita, às vezes a gente não sabe nem para que serve ou como é que mede. Exato. Você tem que entender realmente de novo qual que é o seu objetivo claro, para que você quer aquilo, né? O Cláudio está relembrando, meu Deus, o quadro branco, porque eu cuidava de um lugar com 6.000 metros quadrados. A Kátia, olha aqui, a Kátia também trabalhou comigo. E eles falavam assim, como é que você faz? Eu saía puxando o quadro branco, por causa que dashboard está hoje. Eu adoro, tá? Eu adoro dash. Mas não tinha, minha senhora, era quadro branco que eu queria passar no canetão e ver o indicador. Funcionava ou não funcionava? Funcionava. E o povo é feliz. Então, é o que você fala, né? Vamos voltar lá para o básico, porque o lado humano não mudou. A gente tratar o ser humano como era antes, como é agora, como vai ser o futuro, para mim é igual. A forma é como a gente transforma essa ansiedade, essa velocidade da entrega de ser melhor nas empresas, o que a gente deixa o humano de lado. Gente, a gente está chegando no fim, eu acho que a gente vai ter que fazer a outra, dizendo, o povo termina com quadro branco. Ô, Kátia, não precisa te contar isso.
A gente está chegando no fim, então eu queria, Carla, que você deixasse uma mensagem para todos nós, líderes, né? Cara, a sua palestra é maravilhosa, não, tenho certeza que a gente vai convidá-la de novo, né, Fê? A gente não falou a metade dos assuntos aqui que a gente queria falar. É um prazer, gente, um prazer. Olha, o que eu gostaria de deixar de mensagem principal é que, assim, já existe evidência, embora as pessoas muitas vezes sejam pessimistas ou estejam desmotivadas, já existem evidências robustas no Brasil e no mundo de que, pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e até por auditorias, empresas de auditorias grandes, como uma Deloitte, uma KPMG, de que o Brasil, as empresas brasileiras muitas vezes estão investindo, às vezes, 4 vezes mais a cada ano em ESG, e muitas vezes estão se conscientizando muito mais, não só por conta de perdas globais no passado, mas por conta da própria evolução do ser humano e dos novos talentos que estão vindo, de que é necessário investir em gestão de pessoas, é necessário investir em treinamento de líderes. Então, qual que é a mensagem que eu deixo para vocês? Que cuidar da saúde mental de um trabalhador não é apenas uma questão humana, como a gente falou aqui, é uma decisão inteligente de gestão, de gerenciamento. Perfeito. Uau! Money. Show me the money. Money com saúde mental, por favor, né, gente? Né? Não é verdade? Por que não alinhar as duas coisas? Exatamente. É isso. Olha, gente, que delícia, que delícia. Eu queria ficar aqui pela oportunidade. Te agradeço pela sua presença, por você ter aceitado esse convite, por você ter colocado aí esse espaço para estar aqui com a gente, que eu sei que a tua agenda é mega apertada. Ô, Madelon, semana passada ela estava lá no Panamá. Caramba! E aproveitando, né, só para a gente fechar mais ainda, lá no Panamá a gente comentou o seguinte, que hoje em dia as empresas estão, aproveitando que a gente está no último dia do mês da mulher, né, que as empresas que valorizam as mulheres não estão só fazendo certo, estão gerenciando melhor seus riscos, melhor sua cultura, seus resultados, porque a mulher tem sensibilidade, não desmerecendo meus colegas das homens, de Carla, outras opções. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente vai precisar fazer outro bate-papo mais na frente. Eu acho que, acho que doar esse conhecimento é uma delícia. Obrigada. Todo mundo está aqui agradecendo, maravilhoso. E aí, o que a gente está fazendo, pessoal? Essa live vai ficar gravada. A gente vai colocar no YouTube de novo. A Humano é uma empresa que nasceu para dar resultado da lucro, até porque eu e Fernanda temos alguns caprichos que a gente quer realizar, né, Fê? Mas enquanto isso, a gente quer doar conhecimento, a gente quer compartilhar para que a gente seja um líder melhor, para que a gente contagie para o bem as pessoas. Então, podem compartilhar com a galera. A gente vai botar umas chamadas no Instagram, mas a live completa, total, vai para o nosso YouTube, porque eu penso e digo para todo mundo, falo com a Fernanda, por isso que a gente está no mesmo propósito, e falo para você, Carla, e hoje eu disse isso para uma pessoa, quando você faz o bem, se prepara porque vem uma escada de volta para o bem. Então eu falei, quando a gente decidiu fazer live, a gente falou, é isso, a gente só quer falar para o bem, para que a gente possa compartilhar coisa boa. Muitíssimo obrigada, gente. Vocês que ficaram com a gente. Muito obrigada. A próxima live pode abrir seu vinho. Pode abrir seu vinho, tá liberado. Vamos! Um beijo no coração de vocês que estiveram com a gente até aqui. Muito obrigada, viu? Beijo, pessoal. Vamos falar sem medo. Vamos, tchau, tchau. Beijo, tchau.